Olá a todos, esse é o nosso programa A Hora do Milagre e nós estaremos hoje aqui recebendo seus pedidos de oração. Se você deseja mandar o seu pedido de oração para contatos, nós temos a linha 020 7272 1010 e você também pode acessar o nosso QR Code aqui no meu lado esquerdo abaixo da sua tela, tá bom? Nós estaremos hoje recebendo a Arca da Aliança na igreja. E assim como a Arca da Aliança vai entrar na igreja, você também, a presença de Deus irá entrar na sua vida, tá certo? A Bíblia diz que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo aquilo que era dele, e todos que eram dele. Em outras palavras, enquanto a arca esteve na casa de Obed-Edom, a família, a saúde, as finanças foram abençoadas. E assim vai acontecer na sua vida nesses últimos 3 meses do ano. Todas as segundas-feiras, nós estaremos apresentando a nossa vida financeira nas mãos de Deus e Deus ele vai abençoar. Se você tem algum tipo de problema financeiro, você pode vir em uma das nossas igrejas nessa segunda e Deus irá abençoar a sua vida financeira, tá certo? Nós vamos agora a um testemunho, o Everaldo, que chegou na igreja sofrendo com problemas financeiros, cheio de dívidas, que aos seus olhos eram impagáveis, e ao chegar na igreja recebeu a direção correta, a direção certa, e hoje tudo mudou. Vamos ao testemunho. Mais de 60 milhões de brasileiros estão com contas atrasadas responsáveis pela inadimplência. Dívida que é impagável. Não havia uma perspectiva de futuro. Meu nome é Everaldo Aristides do Nascimento. A minha vida antes do pacto, antes de ser dizimista, era uma vida derrotada. Uma vida de dívidas, problemas financeiros diversos. Antes do pacto, eu cheguei ao ponto de comprar um pãozinho na padaria para pagar depois. Eu trabalhava bastante, acordava cedo, mas o meu trabalho ele não tinha resultado. Aí aquilo que eu ganhava ele não era suficiente. Então muitas vezes eu tinha que pagar uma conta, pagava as mais essenciais e deixava outras. E aí envolvi com tomar dinheiro emprestado, devendo a agiotas. Perspectiva de futuro nenhuma, porque a gente com dívida, né, dívida que é impagável para a situação da época. Então não havia uma perspectiva de futuro. Assim, quando eu cheguei à igreja, que o pastor fez pregou sobre o dízimo, que está escrito na Bíblia, e eu prestei atenção e ali eu criei naquela palavra, eu criei naquilo que ele estava pregando. E mesmo com a situação difícil, eu me tornei dizimista, eu fiz um pacto com Deus. O meu primeiro dízimo não chegou a R$10. A partir desse momento, a partir que eu comecei a ser dizimista, as portas foram se abrindo, portas que jamais eu imaginaria foram se abrindo. Eu comecei a trabalhar por conta, né? Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Hoje, graças a Deus, hoje eu dou emprego, né? Eu dou emprego para mais de 20 pessoas, né? Tenho uma empresa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa, uma boa casa, 380 metros quadrados, 5 banheiros, tem alguns carros e, assim, Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Hoje, até em meio a essa pandemia que nós vivemos, temos contratos aí acima de R$500 mil cada um, então eu condiciono ao pacto, porque quando eu cheguei, não podia nem comprar um pãozinho, então não tem nem como eu falar que hoje seria a minha capacidade, seria impossível, né? Hoje, quando cai algum dinheiro na conta, meu dízimo hoje eu não tiro semanal ou mensal. Todo dia quando eu chego, eu vejo a conta, eu vejo aquilo que caiu, ali eu já separo o dízimo, ali eu já faço a minha primícia, já separo aquilo que é de Deus. Antes disso, eu não era casado, Deus me deu uma esposa, já estou há 28, vou fazer 28 anos de casado, tenho uma filha já com 25 anos. A paz, né?
por tudo a paz, né? E o melhor de tudo o Espírito Santo, porque sem ele nada disso seria possível. Com apenas um clique, você pode se conectar e estar à frente do que acontece na Igreja Universal aqui no Reino Unido. Receba diariamente mensagens inspiradoras para levantá-lo. Aumente sua fé com vídeos novos e importantes. Mantenha-se informado sobre os propósitos de fé para fortalecer sua caminhada com Deus. Curta nossa página no Facebook. Siga-nos no Instagram, seus locais de conteúdo inspirador para compartilhar com sua família e amigos. Igreja Universal, ajudar pessoas é o que nos move. Pois bem, como vocês puderam ver, o Everaldo chegou com uma dívida, vivia uma vida de chegar ao ponto de pedir um pão para pagar depois, pois vivia na miséria. E quando ele recebeu a direção que vem de Deus, a vida dele mudou, não precisa mais pedir dinheiro emprestado aos agiotas e hoje prospera, tem bens, tem imóveis, tem veículos e os negócios estão indo bem. E assim também acontecerá com você. Se você deseja nos enviar o seu e-mail com um pedido de oração, é só você acessar o centrodeajuda.com e nós estaremos recebendo os seus pedidos e orando por você. Eu gostaria também de pedir a você que preparasse um copo com água, pois no final dessa programação nós estaremos abençoando a água para que ao beber da mesma você venha prosperar, você venha ter saúde e Deus ele venha abençoar, que o milagre venha acontecer na sua vida, tá certo? Nós temos reuniões todos os dias na igreja. De segunda a sexta, nós temos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite. Você será o nosso convidado especial para estar conosco. Traga o seu pedido de oração e nós vamos estar lhe abençoando, tá certo? Nós vamos a mais um intervalo e voltaremos com vocês. Fidelidade ao caminho. Foi o caminho mais certeiro que eu trilhei na minha vida. Quando eu iniciei minha faculdade, eu sempre tive muita dificuldade financeira e meus pais sempre me auxiliaram para realizar a minha faculdade. Fiz tudo errado. Além da faculdade, eu me comprometi dentro de um casamento que acabou me endividando muito. E com isso, eu comecei a não conseguir pagar nem minha faculdade e nem a sustentar a minha casa. Esse casamento ele durou em cerca de 1 ano e ele se transformou numa bola de neve que acabou destruindo toda a minha vida financeira por um bom tempo. Eu tive muitos anos o meu nome sujo e por ter o meu nome sujo e ter tido essa insatisfação sentimental, eu acabei não ligando muito para o meu nome e eu não ligava também para minha relação com outras pessoas. Para concluir minha faculdade, no meu último semestre, conscientemente eu tinha 3 folhas de cheque, eu entreguei para a faculdade 3 folhas de cheque sabendo que eles iam voltar e que eu não ia ter como pagar aquilo. E com isso foi se arrastando muitos anos onde eu não conseguia negociar, não conseguia comprar, eu contraía mais dívidas, eu não me preocupava em pagar essas dívidas, eu recebia diariamente ligações de cobrança que eu acabava negociando e não pagando, eu acabava enrolando as pessoas que me ligavam, cobrando, eu acabava arranjando desculpas, mas no fundo eu sabia que eu não ia pagar e eu não tinha o interesse de pagar. Eu era consciente que existia dívidas, eu era consciente que eu estava enganando pessoas, que eu estava lesando pessoas. Às vezes eu me satisfazia mais em enganar a pessoa do que realmente estar do lado dela. Como consequência, isso foi me dando um vazio, uma tristeza muito grande. E eu até tinha um bom emprego, até tinha os meus diplomas, até tinha isso, mas uma tristeza e um vazio muito grande. Sabia que eu estava errado e eu precisava de uma saída para isso. Eu comecei a me relacionar com uma pessoa, comecei a namorar com uma pessoa, mas com essa marca, esse machucado que eu tive de um relacionamento passado, eu não conseguia me firmar. Então eu separava, voltava, a gente não conseguia construir uma relação. E numa dessas idas e vindas com essa pessoa, um dia ela me convidou para participar de uma reunião na Igreja Universal.
foi quando eu fui nessa reunião e naquela semana aquela reunião me falou muito comigo. Eu lembro que o pastor, na ocasião, ele chegou e falou que a gente não tem que se apegar a coisas e pessoas. A hora que ele falou aquilo, parecia que ele estava falando para mim. Eu veio direto, eu comecei a olhar e, de fato, eu estava ruindo, porque eu estava me apegando ao meu diploma, eu estava me apegando a coisas que me transformou em algo que eu não era. Algo que me transformou em uma pessoa sem caráter, uma pessoa suja. E nisso o pastor, ele falou sobre as primícias. Ele falou em colocar em Deus em primeiro. E a partir do momento que eu vi que eu estava ruindo, porque eu estava apegado a coisas e pessoas, e Deus, ele não estava na minha vida, eu decidi mudar a chave. Eu decidi virar esse momento e colocar Deus em primeiro. Eu me conscientizei que não era certo ter o meu nome sujo, eu ser uma pessoa endividada, eu ser uma pessoa que está colocando Deus em primeiro, uma pessoa que está querendo seguir a Deus e ter essa vida toda errada, ter esse caráter totalmente questionável. As dívidas menores que já estavam ao alcance, a gente já fui pagando. As que estavam maiores, Deus foi criando situações para a gente conseguir negociar essas dívidas, e nesse negociar essas dívidas a gente foi pagando. Deus deu uma visão também para a gente parar de ser funcionários e abrirmos a nossa empresa. Então hoje eu e a minha esposa trabalhamos juntos na nossa própria empresa, e com isso ele vem abençoando. Quando nós abrimos a nossa empresa, a gente decidiu ser fiel nos nossos impostos. A gente ouvia muito dizer que existe forma de desviar, ou até mesmo pessoas indicando como reduzir e ter um maior lucro, mas a gente não via isso. A gente sempre creu que a partir do momento que Deus fosse o primeiro, nunca ia faltar para nós, e de fato nunca faltou. Quando a gente começa a falar de palavra, né, a gente começa a falar de promessa, não tem promessa maior do que o Espírito Santo. Não tem promessa que a gente vá buscar mais do que a promessa do Espírito Santo. A financeiro é bom, a vida sentimental mas o Espírito Santo é tudo. Se eu olhar para trás e ver aquela pessoa relapsa, egoísta e sem caráter que eu era, e a pessoa depois do batismo com o Espírito Santo, uma pessoa de palavra, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que tem um casamento, uma pessoa que é temorosa, eu só sou grato, de verdade. Eu tenho, na verdade, uma coisa que eu construí comigo, que eu não comento muito, né? Mas quando eu abri a empresa, eu tive consciência que eu já não era mais uma pessoa. Eu era duas pessoas, o Fernando, pessoa física, e o Fernando, pessoa jurídica. Então, tudo que fatura na minha empresa, cada centavo que passa pela minha empresa e não é do lucro, é do faturamento, eu devolvo para Deus também. Uma das minhas maiores alegrias é essa. É saber que aquilo que eu vou devolver, aquilo que já é de Deus, eu simplesmente devolvo para Ele, pode fazer com outras pessoas o que aconteceu comigo. Qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo, você então veio hoje para mostrar que vale a pena ter um pacto com Deus. As conquistas que aparecem aí, você não tinha nada disso antes do pacto? Não. Eu, de formação, eu sou engenheiro, né? Trabalhei 33 anos na área automotiva. Quando eu cheguei aqui, tinha uma vida limitada. Minha esposa é jornalista. E a gente foi aprendendo a desenvolver com o pacto a fé usada, né? A gente tinha uma vida bem limitada. A gente pagava as contas, chegava no final do mês, não sobrava quase nada, né? Você ia lá no supermercado, tinha que separar um iogurte daqui, um negocinho de lá, porque não dava para comprar tudo, né? E foi assim a nossa vida. Chegamos aqui no pacto, começamos a desenvolver, começamos a aprender, né, a fé. E hoje Deus tem dado uma vida incrível para a gente. Nós temos 9 empresas, totalmente diferentes das áreas de onde a gente estava. Temos hoje um pouco mais de 100 funcionários. Hoje estamos aí em todas as regiões de São Paulo. Esse ano abrimos mais 2 empresas.
E casas, assim, viagens internacionais, casa, empresa, ali onde eu moro hoje, num condomínio bem bacana. Quando eu casei com a minha esposa, a minha sala da cozinha era o tamanho da onde eu morava. Então, o que Deus fez na minha vida e da minha esposa, assim, eu só tenho que agradecer, assim, e falar, nossa, se eu acreditasse tudo aquilo que falaram para mim na primeira vez que eu vim aqui, quando a minha prima chamou para mim vir aqui na Universal, eu estava lascado, né, com um monte de problema, tinha sido afastado do emprego, roubado o carro, o casamento não estava bom. Eu falei, vou lá dar dinheiro para aquele ladrão lá não. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu recebi foi amor. E de lá para cá, só tenho a agradecer, só arrebentar. Arrebentou! Deus abençoe! Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos agora com essa pessoa que, por algum motivo, meu Deus, perdeu tudo que tinha, se encontra desempregado, se encontra, meu Pai, com situações em suas vidas, meu Deus, que não sabem o que fazer, estão desesperados. Pessoas que, meu Pai, ligaram a TV agora e, por um acaso, meu Deus, encontraram essa programação. Eu te peço, meu Deus, por esse senhor, por essa senhora, essa pessoa, meu Deus, que não sabe o que fazer e depende de um milagre. Então eu te peço, faz o milagre acontecer aqui agora. Consagra esta água. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha fluidificar essa água, cada molécula, cada partícula dessa água seja consagrada pelo teu poder, que ao bebermos, meu Pai, que o milagre venha acontecer na vida dessa pessoa. É isso que eu te peço. E eu já lhe agradeço tendo a certeza de que o Senhor nos ouve, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, beba da água aí agora e seja abençoado. Receba o milagre. Pois bem, que o milagre aconteça em sua vida, pois eu determino aqui agora que a partir de hoje as portas irão se abrir, que você será um testemunho vivo do poder de Deus, tá certo? Então, mais uma vez, você que deseja estar conosco em uma das nossas igrejas, nós estaremos aqui em Finsbury Park, o nosso número é 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, e você poderá participar de uma das nossas reuniões, tá certo? Mas para todos, que Deus abençoe, até a próxima.